tema de hoje é o poder do pensamento e a purificação da mente. Esse é um tema que está muito em voga, na moda, o do poder do pensamento, o da purificação da mente nem tanto. Tem um filme, né? E um livro também, O Segredo, que volta a esse tema do poder do pensamento, que é um tema que volta e meia ele vem à tona com obras que exploram essa temática. No passado, aquele famoso livro Hei de Vencer, de Arthur Ridel. Volta e meia aparecem obras mostrando a importância do pensamento, o poder que existe no pensamento e procurando dar para as pessoas um entendimento assim de otimismo, uma coisa positiva, de confiança. Mas eu procurei colocar esse tema junto com o tema da purificação da mente, porque se nós procuramos compreender alguma coisa do que seja espiritualidade, do que seja religiosidade, não no sentido meramente externo, de igreja, de instituição, mas de espiritualidade e religiosidade como coisas presentes nas nossas vidas, é preciso entrar nessa seara a respeito da purificação da mente. Muito bem, o pensamento é um poder? Não há dúvida de que o pensamento é uma força. Ele tem a capacidade de atrair coisas e situações conforme a maior ou menor intensidade do agente pensante. Então, quando uma pessoa quer muito alguma coisa, quando ela pensa intensamente numa coisa, normalmente ela acaba atraindo aquela coisa ou aquela situação que o pensamento projetou e desejou com intensidade. O filme e o livro O Segredo, eles falam muito sobre isso, que você é capaz de conseguir tudo o que você quiser, basta que você acredite que você é capaz e pense com intensidade naquilo que você quer. Isso é uma realidade. E a questão do poder do pensamento, ela é até pesquisada cientificamente. A questão da telepatia, por exemplo, que é a transmissão de informações, não com a eficiência prática do computador, mas a própria transmissão através do pensamento, ela é comprovada cientificamente, né? Existem universidades que desenvolveram pesquisas fortes nesse sentido, mostrando que a telepatia ela é uma realidade. E também, muitos cientistas, pesquisando ainda nesse tema do pensamento, eles verificam que o observador interfere no experimento. Dependendo da intensidade e da maneira com que a pesquisa é realizada, o pensamento interfere no resultado da pesquisa. No filme se chega a falar de uma maneira assim, até eu diria grosseira, quando fala assim, se você quer ganhar 1 milhão, pensa em 1 milhão, pensa todo dia em 1 milhão, pensa com muita força em 1 milhão, que 1 milhão vai aparecer. Talvez isso seja uma realidade, em certo sentido. Pessoas que, em geral, são muito ricas, são pessoas obstinadas pela riqueza. São pessoas que, muito do seu tempo, elas ficam remoendo e querendo e desejando e pensando, e elas acabam conquistando aquela sonhada riqueza.
O que elas vão fazer com aquilo depois é outra história, né? Mas o pensamento, ele é uma energia definida para coisas práticas e coisas materiais. E ele é feito para isso. Não que eu diga que ele é feito para ser uma coisa obsessiva, para ser aquela coisa que a pessoa apaixonadamente quer, que ela acaba atropelando os outros, ela acaba fazendo coisas não harmônicas, buscando a satisfação dos seus próprios objetivos. Mas, na verdade, ele foi feito para que nós possamos planejar as coisas práticas, para que a nossa vida humana seja uma vida civilizada, para que a gente, no plano material, possa viver como seres humanos. Se nós não tivéssemos a capacidade de pensar, nós seríamos meros animais, que viveríamos apenas de instintos. Nós também temos instintos, mas nós temos uma ferramenta que a natureza nos deu, que nos diferencia muito dos animais, que é exatamente a nossa capacidade de pensar e a nossa memória. E com isso a gente pode planejar a vida material, a gente pode se organizar, se reconhecer, sair daqui e saber para onde que a gente vai, né? A vida humana civilizada seria impossível sem o pensamento e sem a memória. Agora, se por um lado o pensamento de fato é uma força, ele é um poder, dependendo da maior ou menor capacidade de concentração de energia daquele que pensa. Por outro lado, ele é uma ferramenta que precisa ser muito bem conhecida e compreendida quando a gente busca entender o significado da vida e quando a gente busca um caminho diferente desse que a humanidade inteira anda trilhando. Não é difícil ver que a vida humana é caótica. Basta ligar a televisão, comprar um jornal e ver que a vida humana é guerra, é conflito, é uma ambição desmedida, são grupos querendo sobrepujar grupos, é o eu em primeiro lugar, cada um por si, salve-se quem puder. E o que esse tipo de atitude no ser humano gera? Gera esse mundo. Um mundo que tem miséria, que tem sofrimento, que tem exploração do homem pelo homem, que tem muito egoísmo. E talvez a marca registrada do pensamento, ou pelo menos uma tendência muito forte dele, seja o egoísmo. Quase todas as vezes que nós queremos muito alguma coisa e pensamos muito em alguma coisa, nós estamos movidos por motivações pessoais, de engrandecimento pessoal, de conquista de posições, de coisas, de poder material, de poder político, de poder sobre pessoas, poder na vida afetiva, poder na vida profissional, poder na vida dos negócios, poder nos relacionamentos. Há uma tendência em querer que os outros façam o que a gente quer e que eles organizem as suas vidas de acordo com os nossos interesses. Há uma tendência muito forte na mente humana do vem a mim, do eu e do meu em primeiro lugar. Isso é uma característica muito forte do pensamento, porque o pensamento, que tem essa função de organizar a nossa vida prática, a nossa vida material, de planejar as coisas materiais, ele cria
na nossa mente uma série de rotinas e de hábitos mentais e até mesmo de vícios que nos escravizam a essas rotinas, hábitos mentais e vícios. Então, para a gente aprender um pouquinho sobre a nossa própria mente, sobre essa ferramenta maravilhosa que a natureza nos deu e sobre a capacidade dela de produzir o bem e o mal, nós precisamos olhar e nos interessar um pouco sobre esse tema. Ele é um tema que ele está no âmago da questão da espiritualidade ou da religiosidade. Porque dizem alguns autores e até mesmo alguns seres que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica, que o bem e o mal só existe no homem. Que a natureza, ela é destituída de maldade ou bondade. A natureza, ela é um equilíbrio harmônico. Quer seja o equilíbrio ecológico do planeta, quer seja o equilíbrio do próprio movimento do planeta no espaço, da sua relação com o sistema solar e com o universo. Que só no homem existe a questão do bem e do mal. E essa questão do bem e do mal, ela vem exatamente da capacidade de pensar. Se a gente vai lá no Antigo Testamento e vê aquela coisa de que Adão e Eva viviam puros no paraíso, até que em determinado momento eles foram, vamos dizer assim, de alguma maneira em busca do conhecimento, foi exatamente a perda daquela ingenuidade ou pureza essencial que se tem quando se desenvolve a capacidade de pensar. Então, o pensamento, via de regra, ele se abebera muito mais facilmente do mal, do egoísmo, do que do bem, do altruísmo. Porque ele naturalmente faz com que a gente esteja sempre pensando na gente e se colocando em primeiro lugar. Há uma outra afirmação daquele livro A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, que diz que a mente é a assassina do real. Mas a mente aqui significando o pensamento. Então nós vamos tentar mergulhar um pouquinho nesse tema, observando as nossas mentes. E com isso a gente pode ver que dentro da própria mente existem dimensões diferentes. Existem algumas mais densas, mais pesadas, existem outras mais leves, mais sutis. Quando a gente está muito obcecado por alguma coisa, quando a gente tem um desejo muito intenso numa determinada direção, quando a gente firma o pensamento com aquela, ao mesmo tempo, clareza e direcionalidade de propósito, a gente tem a mente um pouco rígida, um pouco endurecida. Eu imagino aqueles caras que fizeram aqueles atentados terroristas de 11 de setembro, que eles entraram nos aviões, dominaram os pilotos, né? E depois jogaram os aviões contra as Torres Gêmeas.
A mente daqueles caras, provavelmente ela estava tão enrijecida dentro de um propósito fanático de atingir um objetivo, a meu ver, louco, né? Mas era uma mente que nada penetraria nela. Era uma mente extremamente enrijecida numa direção e num determinado propósito que pode ser tido até como abominável ou satânico, vamos dizer assim. Então, quando nós ficamos com a mente muito obcecada, muito densa, muito presa a um objeto externo, quando nós ficamos apaixonados por alguma coisa, essa própria paixão e essa própria obsessão, ela tira da gente a capacidade de pensar racionalmente. Quer dizer, aquela flexibilidade que o pensamento tem que ter para ponderar. Quando você está possuído, entre aspas, por uma ideia e obcecado por essa ideia, você não consegue enxergar nada fora dessa ideia. Consequentemente, não há flexibilidade no pensamento. E aí você vê aquelas coisas do sujeito lá, mata a mulher e depois se mata. O que é isso? É um endurecimento, é um apaixonamento, um enrijecimento da própria energia mental que faz a pessoa cometer coisas bárbaras dessa natureza. Mas nós podemos também perceber que em outras horas, quando a gente está num domingo, fora da nossa correria do dia a dia, você sai para dar um passeio, está um dia bonito, né? Você relaxa, você vai tomar um banho de cachoeira, ou vai, enfim, fazer alguma coisa junto à natureza. O que acontece com a mente? Ela se esquece dos seus interesses, ela se esquece de problemas, de coisas com as quais ela está lutando interminavelmente, e ela vive um movimento de frescor, de vazio, de leveza mental, de suavidade na mente. E nesses momentos de leveza e de suavidade, ela é sensível, ela é permeável, ela tem energia para ouvir, ela tem olhos para ver a beleza das coisas, a beleza das pessoas, dos gestos. Ela tem sensibilidade. Puxa, que diferença! Ora a mente está pesada, carregada, saturada, obcecada. Ora ela está como se aquela coisa densa, rígida se dissolvesse, né? Você pega uma coisa rígida qualquer, endurecida, e põe na água, a água vai dissolvendo, aquilo se desmancha. Isso acontece com cada um de nós. E cada um de nós é um laboratório vivo. Normalmente nós não nos interessamos por observar a nossa própria mente. O movimento da nossa mente ele é meio inconsciente. A gente pensa numa coisa, pensa noutra, mas sem lógica, sem sequência, sem clareza, sem uma ordem nesse movimento automático e mecânico dos pensamentos. E via de regra, nós achamos que o pensamento somos nós. Que eu sou o meu pensamento. Porque normalmente eu sou identificado com o meu corpo. Mas o corpo a gente sabe que ele é passageiro, que um dia ele vai embora. Mas eu também sou identificado com a imagem que eu faço de mim mesmo, do corpo, a imagem que eu vejo no espelho, e uma série de atributos que eu fui adquirindo ao longo da vida. Eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou bancário, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Se alguém perguntar para alguém quem é você,
Aí o sujeito começa a soltar esses atributos. Eu sou isso, eu moro em tal lugar, eu aprendi aquilo. Tudo coisas externas. E se a gente faz um esforcinho de interiorização, a gente começa a achar que eu sou o pensamento. Porque o pensamento é aquilo que há de mais profundo em mim, a minha câmara secreta. Que só eu penso, ninguém vê, ninguém sabe. Então eu sou o pensamento. Mas o pensamento, ele não foi capaz até hoje de gerar felicidade nas nossas vidas, nem de gerar um mundo harmônico. Essa ferramenta maravilhosa que a natureza nos deu é extremamente mal utilizada, mal percebida e mal compreendida por cada um de nós. É como se fosse uma ferramenta tão possante que ela nos dominasse completamente e nós virássemos escravos dela. E é isso que acontece. Nós viramos escravos dos pensamentos e os pensamentos, eles emergem da memória como um programa de computador. O nosso programa pessoal, que foi forjado ao longo da vida. E nós só funcionamos dentro desse programa. A vida para nós é um mundo de relações, de interesses, de apoios, de apegos, conforme o filme particular que está lá, incrustado na memória, que nós estamos vivendo ele sequencialmente. A historinha particular de cada um. E quando morre uma pessoa querida, morreu um personagem desse filme, nós sofremos, porque nós estamos apegados ao filme. Né? E nós somos escravos desse programinha que está instalado na nossa memória. Via de regra, nós não somos felizes, não sabemos fazer os outros felizes, vivemos vidas de busca de preenchimento, de busca de prazer, de busca de satisfação. Ora, nós nos satisfazemos com prazeres, mas sempre de uma maneira que depois nós estamos procurando outros, porque eles não saciam a nossa sede de felicidade e vivemos uma vida egoísta para nós e para o nosso mundinho particular, seja a nossa família, os nossos amigos. Se aí tiver tudo bem, o mundo não importa muito. Essa é a nossa vida. Então não é difícil ver, primeiro, que o pensamento não foi capaz de gerar plenitude, harmonia e felicidade. Segundo, que ele tem uma tendência muito maior ao egoísmo do que ao amor, à espiritualidade. E aí? O que fazer? Aí entra a segunda parte do nosso tema, que já foi colocado propositadamente nessa tentativa de viagem exploratória da nossa própria consciência. A purificação da mente. O que é isso? Em primeiro lugar, a gente tem que ter claro que pureza não tem nada a ver com puritanismo. Porque muitas vezes a gente chama de pureza aquela coisa assim, não me toque, não quero, eu não sujo a minha mão, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Em geral, as pessoas que têm essa postura puritana, moralista, via de regra, elas carregam dentro delas próprias o germe da impureza e da imoralidade. Porque a pessoa que é moral, ela não precisa ficar falando que é moral, nem discriminando os outros em relação à moralidade. Ela é naturalmente moral. Né? A pessoa que é honesta, ela não precisa ficar defendendo a honestidade. Ela é naturalmente honesta. Se ela estiver defendendo muito a honestidade, como a gente vê alguns políticos fazerem, pode saber que a semente da desonestidade está ali.
E se ela estiver pregando muito fortemente uma pureza sexual, por exemplo, pode saber que o germe da impureza está dentro daquela própria pessoa. Porque a pessoa que é pura, ela é naturalmente pura. Ela não precisa se convencer, nem convencer ninguém a respeito disso. Aliás, ela nem percebe a sua própria pureza. Porque se ela perceber, já há um ingrediente de vaidade nessa pretensa pureza. Ok? Então não vamos confundir essa palavra purificação da mente com qualquer tipo de atitude discriminatória contra pessoas que agem mal ou contra pessoas que, de alguma maneira, pelos caminhos da vida, estão dando as suas cabeçadas e, de alguma maneira, vivendo e tentando acertar. Aliás, a própria discriminação ou preconceito que a gente muitas vezes cria nas nossas próprias cabeças é uma forma de impureza. Quando eu taxo alguém, fulano é assim, e já discrimina aquela pessoa. Né? Toda vez que aquela pessoa entrar no circuito, eu já vou... Né? Isso é impureza. Porque na natureza nada está separado, tudo está unido. E não adianta você querer se afastar ou querer segregar aquilo que lhe pareça desagradável, que lhe pareça feio. Porque tudo isso está em todos nós. Né? Então nada de preconceito ou discriminação. Mas a purificação da mente, ela passa necessariamente pela percepção dos movimentos do pensamento. E principalmente das nossas motivações. Tem aquele ditado popular, né, de que bem intencionados o inferno está cheio. Mas eu não concordo com esse ditado. Eu acho que uma boa intenção por trás de uma ação, mesmo que a ação não seja a mais perfeita ou a mais adequada, ela faz com que a pessoa, por caminhos tortuosos, ela venha a encontrar o caminho certo, se ela tem uma boa intenção. Mas muitas vezes nós não temos boas intenções. Muitas vezes nós temos interesses. Interesses de projeção pessoal, interesse de reconhecimento, interesse de dinheiro, interesse sexual, interesse de levar vantagem, de todo tipo. Quase ninguém nesse mundo faz alguma coisa sem interesse. E nós também somos assim. E é importante, nesse trabalho de autoconhecimento, de despertar da nossa natureza espiritual, através da libertação da escravidão à mente, ao pensamento, a gente realmente se conscientizar das nossas motivações e dos movimentos do nosso pensamento. Toda vez que alguma coisa nos aborrece, existe por trás desse aborrecimento um desejo nosso de que alguma coisa seja diferente do que ela é. E nós queremos moldar as circunstâncias, moldar a realidade, moldar as pessoas. E é um grande aprendizado quando alguma coisa te aborrece, você parar e perguntar para si mesmo, por que me aborrece? Se você fizer essa pergunta e não encontrar justificativas nos outros, porque às vezes a gente encontra justificativas, porque fulano é assim, eu acho errado ser assim. Não importa o que os outros são ou deixam de ser. Porque tem muita gente que também é diferente e não me aborrece.
Mas quando de fato me aborrece, é porque eu não queria que alguma coisa fosse de uma maneira, ou queria que ela fosse de outra maneira. Então, é o meu desejo, é a minha ideia de como as coisas, eu acho que as coisas deveriam ser, que faz com que eu me aborreça. Perquirir qual é a minha motivação que está por trás de um aborrecimento é aprender sobre mim mesmo, não aquele aprender intelectual, acumulativo e informativo, mas o aprender vivo, o aprender do laboratório vivo, que é a vida de cada um de nós. Então, está aí uma dica. Toda vez que uma coisa te aborrecer, seja ela qual for, pare e pergunte, por que me aborrece? Se eu não ficar pensando só no que é externo ou nos outros, porque em geral a gente joga a culpa de tudo nos outros, mas olhar para mim mesmo, eu vou descobrir que é o meu querer que está me criando aquele desconforto, que está me criando aquela sensação de desarmonia. E se eu aprendo a lidar com esse querer, aceitando que alguns desejos vão ser satisfeitos e outros não vão, naturalmente não vão, e eu me desapego do resultado desse querer, o que acontece? Aquele desconforto passa. Eu aceito o movimento da vida como ele é. Então, a purificação da mente, ela passa muito pelo autopercebimento. Por nós percebermos as nossas próprias motivações, os nossos próprios quereres e nos desapegarmos do resultado desses desejos e quereres. Se eu aceito naturalmente que alguns desejos meus vão ser realizados, aqueles que estiverem ao meu alcance, e que outros não vão ser realizados porque eles não estarão ao meu alcance, se eu aceito isso naturalmente, não existe frustração, não existe... Eu aceito a vida como ela é. Então, a purificação da mente, ela tem a ver com esse autopercebimento, mas ela também tem a ver com a nossa capacidade de esvaziamento da mente, de esvaziá-la. Isso é o mais difícil. Até porque, se eu tiver a ideia de que eu preciso esvaziar a mente, essa ideia faz parte do próprio pensamento. E aí vai vir um pensamento, eu não vou gostar porque eu tenho o pensamento prévio de que a mente deveria estar vazia e vou ficar em conflito, um pensamento em conflito com o outro. Por isso a questão da repressão dos pensamentos é uma grande furada. E talvez daí aquela diferença entre atenção e concentração. Concentração é quando você foca o pensamento num ponto, excluindo tudo demais. Muitas pessoas que querem desenvolver o poder do pensamento, elas praticam a concentração, que é forçar a mente a ficar presa a um ponto. Elas até conseguem por alguns minutos, segundos talvez. Não dá para ficar muito tempo, né? Porque logo vem algum pensamento e escapa. Mas elas desenvolvem um enrijecimento da mente, um endurecimento da mente. Elas desenvolvem um poder mental através de práticas de concentração. Agora, o que elas vão fazer com esse poder depois? Eu não sei se será algo harmônico,
algo que vai trazer felicidade, que vai fazer os outros felizes. Via de regra, esses poderes são utilizados para a satisfação dos desejos pessoais, que são por natureza efêmeros. Eles nunca trazem a satisfação plena. Eles sempre trazem uma satisfação transitória, que em algum momento a pessoa continua correndo atrás de outras buscas de satisfação. É aquela coisa de beber água salgada, o cara nunca mata a sede. Ao passo que, se ele for capaz de naturalmente esvaziar a sua mente, e esse esvaziar se dá através da atenção, e a diferença entre a atenção e a concentração é que a atenção não exclui nada. A atenção está aberta ao que vier. A atenção significa estar aqui e agora. Estar com a consciência aqui e agora, sensível a tudo que está aqui e agora. Isso é atenção. A atenção purifica a mente, por quê? Porque quando você está realmente atento, você não está pensando. Você está inteiro no aqui e no agora. E o pensamento, ele é sempre uma fuga do aqui e do agora. Ele é sempre uma viagem na memória. Ele é sempre uma ida lá aos neurônios para fazer alguma comparação, algum julgamento, alguma avaliação. E a consciência fica dividida. Parte está aqui, parte está lá na memória. Comparando, julgando, concordando, discordando, achando bonito, achando feio, achando certo, achando errado. O pensamento em si é um estado de desatenção. E é muito importante a gente compreender isso. Porque, por mais que o tema possa parecer extremamente complexo e difícil, se nós simplificarmos, compreendendo a sua natureza, o seu funcionamento, a coisa fica palpável, fica ao nosso alcance. Ela deixa de ser uma coisa teórica, uma elucubração aí mental, e passa a ser autoconhecimento, aprendizado vivo sobre nós mesmos. Né? Então, perceber que a vida é sempre vivida no presente ativo. O único tempo que existe para você viver é sempre o agora. O pensamento nos dá uma capacidade de nos abstrairmos do agora para planejarmos o amanhã. E nós planejamos o amanhã de acordo com a conveniência de ontem. Mas eu não posso viver ontem, nem posso viver amanhã. Eu só posso viver agora. E essa ferramenta que a natureza nos deu para o nosso planejamento, como um computador pessoal, que a gente pode usar para infinitas utilidades, ela não pode nos escravizar. Então, observar que o pensamento é essa viagem na memória e é uma fuga do agora, perceber isso, não como teoria, mas como fato, significa estar no agora. Então, a purificação da mente, ela não vem através de um processo de luta interior, de luta psicológica, de forçar-se a esvaziar a mente. Esse esvaziamento, ele vem da compreensão de como opera a mente, sem que essa compreensão seja só verbal ou intelectual. Porque se ela for só verbal ou intelectual, será o próprio pensamento abstraindo, teorizando, mas divorciado do fato que é sempre atual.
Então, esse tema, naturalmente, ele vai bater no tema da meditação. Mas nós achamos que meditação é uma prática. É você separar algum tempo do dia, cruzar as pernas, ficar lá. Quando você faz isso, começa a observar os pensamentos, aí você vê o caos que tem, né? Pula de um para o outro, do outro para o outro, pá, 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 pá. Aquele barulho, aquele tagarelar mental. Aí a pessoa acha que ela tem que reprimir isso aí. E com essa repressão ela não chega a lugar nenhum. Ela vai desistir ali na frente. Porque o pensamento sempre vai escapar. Ele é tão sofisticado, tão cheio de canais desconhecidos. É uma máquina tão poderosa que a gente se perde com ele. Tem até aquela historinha uma vez de um sujeito que foi procurar um mestre para perguntar o que ele tinha que fazer para dominar o pensamento. Aí o mestre falou assim, olha, tranquilo, muito simples. Você pode pensar o que você quiser, você só não pode pensar em macaco. Eu não preciso dizer que algum tempo depois ele voltou a esse mestre. Eu não consigo parar de pensar em macaco. Você vê o truque que a mente cria para nós mesmos. Se você disser que você não pode pensar uma coisa, é que você vai pensar. Então, se você disser ou pensar que tem que esvaziar o pensamento, ele não vai esvaziar, ele vai escapar. E quando você vê, ele está lá, tititi, tititi, tititi. Mas o segredo, aí é o segredo mesmo, não é o segredo do filme. O segredo não é reprimir o pensamento. O segredo é perceber que ele é memória. E quando a gente percebe que ele é memória, a mera percepção já é atenção. Quando eu percebo o pensamento distraído, ao percebê-lo distraído, sem brigar com ele, fique distraído. Mas já há atenção. Quando eu não percebo o pensamento distraído, ele domina completamente. Você vai preso, a consciência vai presa de um assunto para o outro, do outro para o outro. Depois ela, por que eu estou pensando isso? É uma cadeia. Não é porque ele vai sozinho. Isso significa que ele não é percebido. E o pensamento não percebido nos escraviza. Não só nos escraviza no sentido de gerar barulho mental, de gerar essa agitação interna, como escraviza em sentidos terríveis, de depressão, de ciúmes, de vinganças e outras formas de escravidão, não é? Então é importante percebê-lo. O segredo é percebê-lo, não é brigar com ele, não é entrar em conflito, não é querer reprimi-lo, querer silenciá-lo. Porque quando alguém quer alguma coisa, já é o pensamento que quer. O observador, ele não quer nada. Ele só observa. E ao observar com isenção, sem querer nada, a verdade aparece. A verdade relativa ao pensamento, a verdade relativa à emoção, a verdade relativa ao ciúme, relativa ao medo, relativa à inveja, relativa aos desejos. Observar. Esse é o segredo. Essa é a chave. Essa observação demanda muita isenção. Muita isenção. Porque nós somos tão viciados nos truques do pensamento que a gente não consegue observar nada sem a noção de certo ou errado.
E aí a observação já é tendenciosa, ela já é distorcida. Até mesmo o nosso próprio caráter, as nossas tendências, as nossas motivações secretas, os nossos desejos recônditos, reprimidos, as nossas frustrações, os nossos recalques. A gente não gosta de ver nada disso. E quando a gente olha só, não acha nem feio nem bonito, as coisas até cruéis que existem às vezes no nosso caráter, mas a gente traz aquilo à tona, a gente olha para aquilo. O que acontece? A gente entra em contato com a verdade da coisa, a verdade daquele sentimento, a verdade daquela energia presa. E ao vê-la, sem querer modificá-la, ela se modifica sozinha. E ela se modifica porque ela era uma energia presa. Ela era uma energia não submetida à luz da consciência. Quando ela é submetida à luz da consciência, ela deixa de ser inconsciente. E aí ela se desmancha. Tudo isso que a psicologia fala sobre o inconsciente, que tem tantas teorias junguianas, freudianas e tantas outras mais, e que as pessoas procuram explorar e tirar significados, símbolos, etc, etc. Eu vejo isso como uma coisa muito mais simples. Simplesmente ver as nossas verdadeiras motivações, ver os nossos verdadeiros sentimentos. Quando a gente é capaz de observar com isenção, você transforma o inconsciente em inconsciente, e quando ele vem à luz da consciência, ele se dissipa. Isso para mim não é teoria não, viu gente? Isso é coisa experimental. Em cada raiva, em cada ciúme, em cada travamento, em cada medo, em cada situação desconfortável, em cada problema, olhar, perguntar: por que me incomoda? Quais são os meus desejos intrincados nesse problema? Em geral são desejos em conflito, a gente quer várias coisas ao mesmo tempo, porque quando a gente quer uma coisa só, e ela está ao nosso alcance, a gente vai em direção àquela coisa e acabou. Desde que não tenha que pisar em ninguém, né? Mas quando a gente tem que pisar em alguém e ao mesmo tempo a gente não quer pisar em alguém, a gente já tem um problema, né? Dois desejos em conflito. Não é assim? E esse é o nosso laboratório vivo. Essa é a nossa vida. É ela que precisa ser transformada. Transformada não em algo idealizado, não em algo projetado, mas em algo que é trazido à tona e, ao ser trazido à tona, é purificado. Essa purificação, ela permite que nós sejamos livres de uma série de comportamentos que são ditados por essas energias presas e inconscientes, e permite uma coisa que todo mundo busca lá no seu âmago, que é o quê? Que é ser feliz, que é viver em harmonia, viver em plenitude. Essa plenitude, essa harmonia, essa felicidade, ela não é produzida por nós. Ela vem a nós quando a gente se esvazia de tudo que atrapalha o natural movimento da vida. Quando a gente se esvazia de todos os interesses, de todos os medos, de todos os recalques, de todos os travamentos, né? Quando a gente aprende a morrer. Que isso? Que isso? Como é que é aprender a morrer? A gente só vai morrer na hora certa, né? Na hora H, na hora que a morte chegar. Não.
A gente pode morrer a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Morrer para o passado. Saber que o passado é memória, que tem uma função importante. Mas se nós queremos ser livres e felizes, a memória tem que ficar no seu lugar, no lugar que lhe é devido, que é o computador pessoal, a agenda pessoal, e não a escravidão à nossa vida. Se nós queremos ser felizes, e todo ser humano quer ser feliz, é preciso que ele veja que não existe felicidade amanhã. Existe felicidade agora. Ou eu sou feliz agora, ou eu não sou. Se eu não sou feliz agora, é mais verdadeiro eu olhar para mim mesmo e ver o que está impedindo que eu seja feliz, e em geral são os meus próprios desejos, projetando uma felicidade futura. Né? E quando eu descubro que eu não posso viver no futuro, eu só posso viver no agora, eu relaxo. E os desejos passam a ser coisas naturais nas nossas vidas. O desejo não é pecaminoso, o desejo não é um problema, se a gente não fizer dele um problema. Se a gente aceitar o desejo como algo natural, como um movimento, como uma energia que nós temos, e ele é fundamentalmente energia, e, portanto, querer suprimir o desejo é uma burrice, porque o sujeito vai ficar apático. Ele precisa de energia para viver, precisa de energia para ter motivação. Né? Pessoas que não têm motivação, elas caem em depressão profunda. Assim? O desejo não é o problema, ele é energia. Mas se nós simplificamos e aceitamos que alguns vão acontecer e outros não, a gente se desapega da satisfação do desejo, o que acontece? A gente passa a ser feliz com ou não a realização dos nossos desejos. A gente aceita a vida como ela é. A gente aceita as pessoas como elas são. A gente se movimenta naturalmente no movimento da vida, no fluxo da vida, e o nosso movimento é harmonioso com o movimento da vida. Agora, se nós não nos desapegamos da satisfação dos nossos desejos, nós vivemos em conflito com a vida, as turras, nos aborrecendo, nos incomodando, aborrecendo os outros, sendo pessoas infelizes. Eu acho que o segredo da felicidade, ele está no aprendizado sobre essa caixa, sobre esse espaço infinito que é a mente, e na função do pensamento, na função da memória. À medida que cada coisa entra no seu lugar, nós naturalmente nos esvaziamos do pensamento e dele nos utilizamos quando precisamos. E ao nos esvaziarmos dele, nós nos sintonizamos com todo o universo. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Isso estava lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, há não sei quantos mil anos atrás. Isso é uma verdade muito profunda. Se nós descobrirmos por nós mesmos, não porque alguém falou, algum livro, que a mente é um espaço infinito e que o pensamento é um mero corpo que ocupa um lugar nesse espaço e que ele tem a sua função, a sua finalidade, mas que ele, quando não está sendo utilizado naquilo que é a sua finalidade, ele deve estar quieto, naturalmente quieto. Ao aquietar-se o pensamento, o espaço se descortina e a gente se conecta com tudo aquilo que há de mais elevado. Naturalmente brota na pessoa amor, sabedoria, paz, harmonia, inteligência, compreensão, respeito. É uma outra dimensão de vida que nós podemos alcançar não no futuro,
mas agora, se compreendermos o que se passa dentro de cada um de nós.